como já foi comentado hoje à noite, estamos querendo, né? Todos nós estamos ansiosos para voltar ao templo. E por quê? Né? Qual o motivo de querer estar na igreja, presente com os irmãos, presencialmente, em comunhão? O tema das músicas, dos louvores e também das leituras bíblicas foi comunhão. E aí isto vai ser mais ou menos o tema da nossa mensagem hoje à noite. Porque eu acho como igreja, como nós somos, é prudente fazer um inventário de vez em quando das características de uma igreja bíblica. É muito importante para todos nós lembrar do propósito da igreja, propósito de ser igreja. Se não, a tendência de uma igreja local é para cada vez mais vai se afastando daquilo que ela realmente é designada a fazer. A igreja perde o foco, desvia para o quê? Para o entretenimento. A igreja pode desviar para as muitas atividades sem finalidade, só para entreter mesmo a congregação. Ou até mesmo ela começa a se enxergar como uma obrigação que precisa ser cumprida, ao invés do real privilégio e prazer que é para viver a vida junto com os seus irmãos em Cristo. Este aí é o propósito da igreja. E durante esta pandemia, estamos reunindo pelo Zoom. E estamos sem poder reunir presencialmente no templo. Mas isso vai passar, sabemos disso. E aí estaremos de volta no nosso querido lugar de culto. E daí? Por que nos reunimos lá? Esta é a pergunta. Por que abrimos mão, como cristãos, de tanta coisa chamando por nossa atenção? Por que abrimos mão de tanta coisa clamando por nosso tempo para fazer parte de uma igreja? Se não entendemos o que devemos estar fazendo como a igreja de Cristo, qual o propósito de ser igreja? Porque estamos perdendo nosso tempo se não entendemos isso. Não estamos sendo abençoados com tudo que Deus quer nos dar a partir da nossa participação e envolvimento na igreja. Mas graças a Deus, a Bíblia não nos deixa sem explicação. Em vários livros da igreja, em vários livros da Bíblia, é detalhado para nós o que é que a igreja faz, o que é a igreja. Hoje vamos examinar apenas uma passagem bíblica, entre as muitas. E nesta passagem, que se encontra em Atos 2, já pode abrir sua Bíblia, se estiver com ela, e espero que esteja, veremos o início da igreja primitiva. Então, um contexto, né, desse trecho. Capítulo 1 de Atos, Jesus foi elevado aos céus, a ascensão de Jesus. E havia, naquele momento, naquele tempo, um grupo de aproximadamente 120 pessoas seguidoras de Cristo. Eles escolheram um homem para substituir o Judas, que se suicidou, né? Para fazer parte dos 12 apóstolos. E depois disso, houve a vinda do Espírito Santo sobre os cristãos, sobre os crentes, que chamamos de Pentecoste. Aí, depois de Pentecoste, Pedro, ele pregou para uma grande multidão que se formou quando ouviu o som dos crentes falando nas línguas de outras nações. E é no final dessa pregação, é onde começa o texto que vamos estudar hoje. Se encontra em Atos 2, 41 a 47. Eu vou projetar. Vamos ler o texto? Depois da pregação de Pedro, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta noite, por esta oportunidade de abrir a sua palavra e ser edificados por ela. Obrigado, Senhor, por todos que estão reunidos aqui hoje à noite pelo Zoom. Que o Senhor abençoe ricamente cada um e que o Senhor fale nos corações de todos nós para que possamos entender a mensagem que tem para nós hoje à noite. Em nome de Cristo. Amém. Então, já aqui no segundo capítulo de Atos, que segue o livro de Lucas, né? Mesmo autor do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, a Igreja de Cristo já está começando a se formar. E se vê claramente aqui que o ponto de partida foi a pregação do Evangelho. Pedro explicou com muitas palavras quem era Jesus e por que ele era digno de ser seguido. Ele chamou as pessoas ao arrependimento e à fé. E o que aconteceu depois disso foi uma grande ação de Deus. Aproximadamente 3.000 pessoas creram na mensagem do Evangelho e foram batizadas e acrescentadas ao número de crentes. Antes de refletir com muita profundeza nesse texto, quero fazer uma mini aula sobre o conteúdo desse texto. É importante destacar que a Bíblia é composta por 2 tipos de textos. Tem textos que são descritivos e tem outros que são prescritivos. Os textos prescritivos, eu vou projetar aqui, caso não me entenda. Os textos prescritivos trazem uma prescrição aos seus leitores. São ordens ou instruções claras. Um exemplo seria os 10 mandamentos. Ou outro seria as várias cartas de Paulo que ele manda às várias igrejas em diversas cidades. Já por outro lado, temos na Bíblia textos descritivos. E estes textos são as narrativas e muitas das poesias e prosas. Eu busquei o significado, a definição na internet, e educamaisbrasil.com.br explicou assim: texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. Um texto descritivo na Bíblia nem sempre está deixando para nós um exemplo a ser seguido. Quando o texto é descritivo, precisamos ver o contexto e também as outras verdades bíblicas para corretamente interpretá-lo. Veja o que pode acontecer se não fizermos essa análise. Né? Tinha um calendário religioso com um versículo impresso em uma página. Eu vou projetar. Fica no inglês, mas tem uma tradução aqui. No calendário, em determinado dia, 3 de julho, o verso do dia foi Lucas 4:7, que diz: então, se me adorares, tudo será teu.
Então, quem produziu o calendário achou bonito o verso que fala da adoração, e ele achou que falava das bênçãos que vêm quando a gente adorar ao Senhor. Só que tem um problema, né? Acho que alguns já sabem do problema. Essa frase em Lucas 4 veio da boca do diabo, quando ele tentou Jesus. Ou seja, esse versículo não é prescritivo. Não devemos ler isso e pensar, se a gente adorar a Deus, tudo será nosso. Porque a Bíblia não está dizendo isso. Aquele versículo é descritivo. Descreveu um acontecimento na Bíblia, uma interação entre Jesus e o diabo. E o texto de hoje é descritivo. O autor Lucas, ele está registrando, sob a inspiração do Espírito Santo, os acontecimentos que seguiam a ascensão de Jesus. Se entendermos errado a categoria quando estudamos um texto bíblico, nós podemos afirmar coisas erradas na nossa doutrina. Verso 43, por exemplo, fala das maravilhas e dos sinais feitos pelos apóstolos. E hoje em dia tem igrejas que acham que seus líderes ainda fazem esses milagres à vontade. Ou seja, eles viram, ou no caso leram, esse relato e viram que algo aconteceu na igreja primitiva. Então, eles acreditam que deve acontecer hoje em nossas igrejas. Não entenderam que esse texto estava descrevendo um acontecimento e não mandando todos nós a imitar, repetir tal coisa. Outra coisa é a reunião diária no templo. Acho que foi aqui em verso 46. Todos os dias reuniam-se no templo. Eu dou graças a Deus pelo fervor e a paixão dos primeiros crentes. Mas essa ação, essa reunião diária, não era sustentável. E a Bíblia nunca e não sugere que seja sustentada essa ação. Eram 3.000 pessoas naquela época. E esse número estava sempre crescendo. Todos os dias, o texto diz, estavam acrescentando os números de crentes. O pastor e teólogo John Piper, ele comentou num sermão que a situação administrativa nos primeiros capítulos de Atos a situação era com certeza um desafio enorme. Imagina só essa situação 2.000 anos atrás. Sem celular, sem telefone fixo, sem e-mail, sem rádio, sem nada de tecnologia, mais de 3.000 pessoas se reuniam todos os dias no templo e também se reuniam nas casas dos irmãos. E aí, como eles faziam para marcar seus encontros? Como eles desmarcavam quando tinha imprevisto? Foi um pesadelo administrativo. E realmente 3.000 pessoas não é para se reunir como uma igreja local. Eles precisavam de mudança. Mas esse texto descreve o que aconteceu. Então, eles não estão prescrevendo essa situação. Vemos um pouco mais à frente, no livro de Atos, que realmente não era sustentável essa quantidade de pessoas sendo lideradas pelos 12 discípulos, 12 apóstolos. E por isso eles escolheram novos apóstolos, novos líderes, diáconos e novos lugares para se reunir. E até mesmo muitas das pessoas se mudaram para outras cidades para espalhar essa maravilhosa mensagem da salvação e para formar novos grupos naquelas cidades. Sobre essas duas categorias de textos, não se engane pensando que textos descritivos são de pouco valor para nós hoje em dia. Afinal, os 4 evangelhos são narrativas e neles conhecemos o nosso Salvador Jesus. A advertência, onde estou querendo chegar, é para que nós prestemos atenção à categoria do texto bíblico, para que não
ouçamos alguma coisa da Bíblia que a Bíblia não está dizendo. Os versículos de hoje, eles têm alta importância para nós, mesmo sendo um texto descritivo. Então, não me entenda dizendo que textos descritivos não têm valor, não têm propósito para nós. Eles têm. Então, vamos examinar, começando com o verso 42. 42 diz: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os primeiros cristãos, primeiros crentes, ou seja, os primeiros membros da igreja, eles se dedicavam a 4 coisas aqui em verso 42. E eu creio que sirva de exemplo para nós, um exemplo a ser seguido para nós hoje na Igreja Batista Boas Novas. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Primeira coisa é o ensino dos apóstolos. Como é importante essa característica para os membros da igreja? Os primeiros membros da igreja se deixavam ser moldadas pelos ensinos dos apóstolos. Eles escutavam com atenção e eles colocavam em prática aquilo que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos pregavam. Mas o que eles pregavam? Os apóstolos pregavam aquilo que eles aprenderam ao lado de Jesus. Eles explicavam o significado do Antigo Testamento à luz de Jesus. Como Jesus cumpriu suas promessas e suas profecias e qual era o significado da morte e da ressurreição de Jesus. E hoje, para nós, sem os apóstolos em nosso meio, como podemos fazer igual à igreja primitiva? Não estamos mais com os apóstolos, como podemos ouvir os seus ensinos, né? Felizmente, graças a Deus, estamos com suas escritas, seus ensinos, que estão aqui nas páginas da nossa Bíblia. Temos os ensinos dos apóstolos aqui. Então, para nós, como membros da Igreja Batista Boas Novas, da Igreja de Cristo, como é que podemos ser fiéis a essa característica da igreja? Precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, precisamos nos comprometer à autoridade das Escrituras. A igreja primitiva, se construiu no alicerce das Escrituras e dos ensinos dos apóstolos. E da mesma forma, nós precisamos construir as nossas igrejas, as nossas vidas, nesse mesmo alicerce. Nós precisamos afirmar, nos comprometer à autoridade da Bíblia. Quando tem alguma coisa que contraria a Bíblia, precisamos afirmar a Bíblia é o caminho certo. Segundo lugar, precisamos estudar essas escrituras. Não podemos apenas afirmar sua autoridade. Precisamos conhecer e entender o que a Bíblia diz. Precisamos separar tempo devocional na nossa vida cotidiana para ler a Bíblia. E durante o sermão na igreja, quando está aí no banco, cansado, precisamos ficar atentos, ingerindo a pregação da palavra. E por último, precisamos aplicar as Escrituras à nossa vida. Depois da gente afirmar a autoridade da palavra, depois de estudá-la, temos que nos perguntar o que devemos fazer à luz do ensino. Deus quer nos transformar por completo no interior, com nossos pensamentos, prioridades e afeições, e Ele também quer nos transformar no exterior, com nossas ações, palavras e atitudes. Vou passar esse versículo aqui, de alta importância.
Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. As Escrituras são isso em nossa vida. Uma lâmpada, uma luz que ilumina o nosso caminho. Precisamos conhecer a palavra de Deus para que ela possa iluminar o nosso caminho. Senão, não adianta, não nos ajuda de jeito nenhum. Se não conhecermos a palavra, se não afirmarmos a sua autoridade e se não colocarmos na prática. Segundo característica, os cristãos se dedicavam à comunhão. Depois do ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, como o tema de hoje à noite. Esta palavra comunhão vem da palavra grega koinonia. Aqui em verso 42 é a primeira vez que a palavra koinonia, que significa comunhão, é usada na Bíblia. E ela significa muito mais do que apenas ocupar o mesmo espaço. Chegar no templo e estar de ombro a ombro com seu irmão não necessariamente significa comunhão. Estar junto com os irmãos na igreja nem sempre quer dizer que comunhão estão acontecendo. Vemos nos versos 44 a 46 desse segundo capítulo a verdadeira expressão da comunhão cristã. Pronto. 44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja tinha união entre os irmãos. Não quer dizer que todo mundo concordava em tudo, e não quer dizer que não tinha conflito, mas eles sempre superavam as diferenças para priorizar, para ter união para a glória de Deus. Eles mantinham-se unidos, que não significa que nunca houve discordância ou conflito, mas eles faziam questão de manter-se unidos. 45. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A comunhão dos irmãos os levava a ter compaixão e generosidade para com os outros. Eles se importavam e se preocupavam uns com os outros. Esta é uma consequência, um resultado da comunhão. Vamos nos importar com os outros. E, por último, aqui em 46, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Os irmãos realmente gostavam de estar na companhia dos demais irmãos. Eles eram amigos de verdade e eles comiam juntos. Para nós batistas, tem uma brincadeira sobre a frequência de envolver comida nas nossas atividades. Seja o que for, um estudo bíblico, um culto, uma confraternização, os batistas fazem questão de ter comida presente. E por mim, isso é bom. Eu acho bom isso. Participar de uma refeição com um irmão na igreja é um jeito garantido de aprofundar a comunhão, para fortalecer, né? Como diz o texto, eles faziam isso com alegria e com sinceridade. Comer junto com alguém traz intimidade e fortalece amizades. Os primeiros cristãos comiam juntos e eu acho bom continuar essa prática. Mas não era só refeição que eles tomavam juntos. O que mais eles tomavam juntos? Verso 42, terceira coisa aí na lista é que eles se dedicavam ao partir do pão. Isto é a ceia do Senhor. Eles levavam a sério a instrução de Jesus que disse para fazer isto em memória dele. Era um lembrete constante da morte do Salvador
e um lembrete também que ele voltará. Se mantivermos esse foco como igreja local, se mantivermos esse foco em Jesus, na morte e a volta dele, faz com que nossas prioridades mudem. Vai mudar as nossas prioridades. Poderemos evitar as polêmicas banais e inúteis entre os irmãos. Começamos a enxergar nossos irmãos da igreja à luz da eternidade. É muito difícil, irmãos, guardar rancor contra alguém, contra um irmão em Cristo, quando lembramos que ele, esse irmão, estará conosco para todo sempre na glória de Deus. Né? Então, vamos nos dedicar ao partir do pão. E por último, última característica nessa lista de 4 coisas. As orações. Os irmãos se dedicavam às orações. A importância da oração não pode ser exagerada. A oração é essencial na vida da igreja. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar por nossos líderes, por nossa comunidade e por nosso mundo. Precisamos agradecer a Deus em oração, agradecer a Ele por tudo que tem feito já e tudo que vai fazer. E precisamos confessar os nossos pecados a Deus também em oração. Quando eu estou tentado a menosprezar a oração, eu me lembro que Jesus orava sempre. Ele, sendo Deus em carne, até ele sabia da necessidade da oração. Eu quero seguir o exemplo de Jesus nesse assunto, nessa questão de oração. Os apóstolos, eles também se dedicavam à oração. Vemos isso no capítulo 6 de Atos. Quando eles estavam dividindo as tarefas, eles precisavam de mais tempo para orar. E nós precisamos também. E aí, como diz verso 42, todos os convertidos se dedicavam à oração. Então, como é que nós podemos achar que não precisamos orar também? Resumindo, encerrando, essas 4 características que vemos aqui em verso 42 de Atos 2, são de suma importância na igreja de hoje. Eu sei que aconteceu isso 2000 anos atrás. Eu sei que esta lista não é exaustiva, não tem todos os aspectos de uma igreja bíblica. Falta falar de missões, mas essa situação surgiu através das missões, né? Através da pregação de Pedro. Mas essa lista não inclui isso. Mas tudo bem, é uma lista, é um texto descritivo. O autor só está deixando um relato para nós. Então, não é exaustiva, com todos os aspectos, todas as características de uma igreja bíblica. Mas essa lista nos aponta para o princípio da igreja. É isso que eles estavam fazendo nos primeiros dias da existência da igreja local. É um ponto de partida. Era o ponto de partida para eles e pode ser um ponto de partida para nós também, quando fizermos essa pergunta na nossa mente. O que é uma igreja? Bom, vamos olhar para as Escrituras. Então, essa descrição do começo da igreja é muito valiosa para nós. Ela nos orienta e nos lembra do que era essencial na vida dos primeiros cristãos. Eu sugiro que estas 4 coisas, essas 4 devoções, dedicações dos irmãos, são essenciais para nossas vidas também. E com elas, compreendemos melhor que fazer parte de uma igreja local não é uma obrigação mundana, não é uma obrigação chata, temos que cumprir essa tarefa de fazer parte da igreja. Não, é uma bênção, é um benefício para nós, é um privilégio poder fazer parte da igreja. Porque olha todas as coisas que a igreja traz para os seus membros, para os irmãos. Comunhão, verdadeira amizades,
edificação quando eles darem ouvidos aos ensinos dos apóstolos. No nosso caso, aos ensinos das Escrituras. É um privilégio para nós. Então, vamos nos dedicar. Vamos nos dedicar, irmãos. Como os membros da Igreja Batista Boas Novas, eu sei que tem outros participando dessa reunião hoje à noite. Então, na igreja onde vocês frequentam, vamos nos dedicar a essas 4 coisas: ao ensino bíblico, à comunhão dos irmãos, ao partir do pão e à oração. Vamos orar?